Borelli. Vem aqui, pastor Denis, por gentileza. Eu quero informar aos irmãos que o pastor Denis, ele é amigo do Senhor Jesus desde menino, desde criança. Ele entrava debaixo da cama para poder ler a palavra de Deus. Só ele era crente. O seu pai não era crente e não desejava que ele fosse o servo do Senhor. Ele entrava debaixo da cama com um farolete para ler a Bíblia. Eu sei que sempre Deus usou o pastor Denis poderosamente, mas eu e você que estamos aqui, eu aqui, você na tua casa, eu quero dizer que nós sentimos uma presença forte, muito forte aqui neste lugar, do Espírito Santo. Jesus está aqui. E mais uma vez nós queremos entregar o pastor Denis nas mãos do Senhor. Você aí na tua casa, curve a tua cabeça. Em uma breve oração estaremos entregando o pastor Denis. Senhor Jesus, o teu servo está aqui para entregar a tua santa palavra. Esta palavra rica e poderosa, que é nova cada dia. E dela nos alimentamos e cada vez que passa, cada tempo que passa, cada ano que passa, ela fica melhor. Nós queremos entregar o teu servo nas tuas mãos nesse instante. E, Senhor, que possas usá-lo nesta noite como nunca usastes. E use, Senhor Jesus, magnificamente nesta noite. Foi este propósito que o Espírito Santo colocou em meu coração. E eu estou fazendo agora, em nome de Jesus. Ouçamos a palavra do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus, quero saudar os poucos irmãos presentes e as centenas de irmãos que estão nos acompanhando pela internet com a doce e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus na noite deste dia pelo privilégio de poder servir ao Senhor. Agradeço ao nosso amado pastor pela confiança de nesta noite nos conceder a oportunidade de compartilhar com todos os irmãos que em seus respectivos lares estão nos acompanhando uma porção da palavra de Deus. Eu quero convidá-los para lermos nesse instante a Bíblia Sagrada. Você que tem em mãos a sua Bíblia, aí no seu lar, por certo você já deve estar com ela em mãos. Localize o livro, por gentileza, dos Atos dos Apóstolos. Vamos ler a partir do capítulo 16. Quero fazer uma leitura rápida, iniciando pelo versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do versículo de número 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 25, nos diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se suicidar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faças isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles lhe responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida
ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém. Paulo acaba de se separar de Barnabé. Ele toma consigo Silas, e com o intuito de visitar as diversas cidades em que ele havia plantado igrejas a fim de fortalecer o coração dos irmãos, ele inicia uma extensa viagem. Ele passa pela Síria, pela Cilícia, e ele chega na região da Galácia do Sul. Chegando, visita Derbe, como também Listra. Lá ele toma um jovem, filho de uma mãe judia convertida e de um pai grego por nome de Timóteo, e continuam a sua viagem. O Espírito do Senhor os impedem de pregar na Ásia. Eles continuam a viagem e chegam na fronteira de Mísia. Tentam entrar em Bitínia, mas o texto bíblico nos diz que o Espírito de Jesus Cristo também os impediu de pregar naquela região. Então eles contornam Mísia e descem a Troade. Lá em Troade, ele tem uma visão. Durante a noite, ele avista um homem da região da Macedônia que estava em pé e suplicava-lhe, dizendo: venha, atravesse a Macedônia e ajuda-nos. Quando eles se levantam pela manhã, eles compreendem que o Senhor estava o chamando para, naquela região, anunciar a palavra de Deus e fazer notório ali o Evangelho de Jesus Cristo. Então eles partem de Troade, passam por Somátria e chegam no porto de Neápolis. Chegando no porto de Neápolis, eles vão em direção à cidade de Filipos, em uma colônia romana, e era a principal cidade daquele distrito da Macedônia, e eles passam ali alguns dias. No outro dia, eles se levantam a fim de irem a um determinado lugar para ali passar um tempo em oração. Eles encontram algumas mulheres e começam a conversar com aquelas mulheres. Dentre elas estava Lídia, uma mulher que adorava a Deus, vendedora de tecido de púrpura e que temia o Senhor. O texto bíblico em Atos 16:14 vai nos dizer que o Senhor abriu o coração de Lídia para ela entender a mensagem de Paulo. Lídia é batizada assim como todos os de sua casa. E agora no coração de Lídia há uma disposição de hospedar o apóstolo Paulo juntamente com seus companheiros. O texto sagrado nos diz que eles permanecem ali por alguns dias, e em um destes dias, como de costume, eles estão se deslocando da casa de Lídia em direção àquele lugar em que rotineiramente, pelo período em que passaram naquela região, estavam a fim de orar. E eles encontram uma mulher, na verdade uma moça, que era escrava, estava sob a autoridade não só de um senhor, mas de vários senhores. Era uma espécie de pitonisa, ela possuía uma possessão demoníaca, havia um espírito de adivinhação que tomava aquela moça, e com as suas adivinhações e as suas previsões acerca do possível futuro, ela dava grande rentabilidade e grande lucro aos seus senhores. Por muitas vezes, quando o apóstolo Paulo com seu companheiro Silas passava por aquela moça, ela esbravejava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e eles estão anunciando o caminho da salvação. Um dia Paulo se indignou e, voltando-se a ela, ordenou em nome de Jesus que o espírito a deixasse, e logo o espírito deixou aquela moça e ela fora liberta. Além de ser escrava de homens, era escrava de um demônio que a levara a uma série de adivinhações. Vendo os senhores dela que a esperança do seu lucro havia se esvaído, se levantaram unidos contra Paulo e contra Silas. Tomaram Paulo e Silas enraivecidos, encolarizados, e os levaram até a praça principal. Diante das autoridades e dos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão pregando a nós que somos romanos os costumes dos
judeus, e nós sabemos que nós não podemos adotar esses costumes e sequer suportar que eles sejam anunciados entre nós. Logo, a grande massa presente, a grande multidão ali presente, também se uniu contra Paulo e contra Silas, e sem um julgamento formal, os magistrados dão a ordem que eles fossem despidos e surrados. No mesmo instante, eles são açoitados. Depois são lançados na prisão, e o carcereiro recebe a incumbência de guardá-los com todo o cuidado, que por sua vez, ele toma Paulo e Silas e coloca Paulo e Silas no interior do cárcere, em uma cela no fundo daquela cadeia gélida, repleta de insetos peçonhentos, que exalava um mau odor, um lugar completamente hostil e inóspito, e ali estão os heróis de Deus. Os seus pés estão amarrados em troncos, as suas costas estão feridas, e o texto que nós lemos aqui a princípio nos diz que perto da meia-noite, eles começam a orar e a cantar hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, veio um tão grande terremoto que abalou os alicerces, as bases daquela masmorra, de modo que todas as portas se abriram e todas as cadeias e correntes se soltaram. O carcereiro estava dormindo, porque no que diz respeito aos procedimentos que garantiria que os prisioneiros não escapariam, ele havia cumprido a lição de casa. Além de lançar Paulo e Silas na parte interior daquela cadeia, havia prendido os pés a duas pranchas de madeira que se atrelavam aos seus tornozelos, e as suas mãos estavam presas por correntes, e as portas daquela cadeia individual também devidamente trancada. Mas o que ele não esperava era que aconteceria um terremoto. O texto nos diz, o verso de número 27, que o carcereiro, quando ouviu o barulho das cadeias se quebrarem e das portas se abrirem, ele acordou. E esse termo que nos deixa claro o coração de alguém que está descansando num procedimento para que os prisioneiros pudessem permanecerem presos. Ele descansava porque tinha consciência de que estes procedimentos haviam sido realizados de forma excelente. Mas o terremoto de Deus chegou naquele cenário. O texto é claro quando diz que ele se apavora, ele é tomado de uma angústia existencial, ele é tomado de um pavor e um desespero tal que o convence a tirar a sua própria vida, para minha própria vergonha. Eu nunca preguei esta parte do texto, eu sempre dei ênfase à parte em que Paulo e Silas oravam e cantavam, e eu sempre disse que assim como o terremoto físico é causado pelo choque, o encontro das placas tectônicas debaixo da terra, o terremoto espiritual é causado pelo encontro da adoração da igreja com o trono da glória, e isso nunca deixou de ser verdade. Mas o Espírito do Senhor fez saltar aos meus olhos a segunda parte deste texto. Hoje, em todas as nossas congregações, era para se acontecer o culto de conscientização missionária. E eu, olhando para este texto, algumas coisas me chamaram a atenção e de alguma forma me incomodaram muito, para minha vergonha, em não poder ter tido a oportunidade de expor a decorrência deste episódio. O texto que nós lemos diz que quando o carcereiro, um oficial de Filipos, percebeu que as cadeias haviam se quebrado, as portas estavam abertas e os alicerces da masmorra haviam sido abalados, ele desembainhou a sua espada a fim de se lançar sobre ela e de tirar a sua própria vida. Foi aí, exatamente aí, que o apóstolo Paulo entra em cena. O texto sagrado nos diz que ele vai bradar em alta voz. Capítulo 16, verso 28. Ele gritou energicamente: não faça
isso nos fala de uma ação imediata face ao desespero tal que convencera aquele oficial de Filipos a tirar a sua própria vida, a intentar com a sua própria vida. Paulo percebeu que a vida do carcereiro estava por um fio, então ele age rapidamente. Nós sabemos que há milhares de pessoas caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus, e se nós, enquanto igreja missionária, desejamos verdadeiramente salvá-las, nós não podemos permanecer com os braços cruzados, nós não podemos ficar inertes, tácitos ou calados face ao desespero que toma conta de centenas e milhares de pessoas. Eu quero te encorajar na noite deste dia, a semelhança de Paulo, a gritar: não faça isso. Nós somos portadores de uma mensagem de esperança. É bem verdade que os dias vivenciados não só pela nação brasileira, mas para todo o mundo, são dias de angústias. Mas a minha percepção é que as mídias, as redes sociais, a publicidade, talvez com uma tendência movida por alguns interesses próprios, talvez movidos pelo acômodo dos seus próprios interesses, estão dando tanta ênfase à propagação de desastres, por exemplo, a pandemia do Covid-19 e tantas outras coisas. A impressão que eu tenho é que eles têm alegria em anunciar a quantidade de mortes, estão ávidos colhendo informações a fim de provocar desespero no coração das pessoas. Mas nós, enquanto igreja de Deus, enquanto embaixadores de Jesus, não podemos ser promovedores de angústia ou desespero nos corações. No lugar em que existe angústia, você deve proclamar a alegria. No lugar em que existe o desespero, você deve levar a mensagem de esperança, porque nós somos o povo da luz, os mensageiros de Deus, aqueles que possuem um evangelho poderoso, que não tem somente o poder de nos libertar, mas de libertar todo o mundo que abrir o seu coração para ouvir a pregação deste evangelho. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Deus, porque ele é poder de Deus para a salvação. A exemplo de Paulo, eu quero te encorajar a gritar, a esbravejar, a anunciar e a dizer diante daqueles que estão desesperados: não faça isso, nem tudo está perdido. Jesus é a solução, ele é o Salvador, o Deus encarnado que se vestiu de pele, carne e osso e palmilhou a via dolorosa da cruz a fim de salvar os homens dos seus pecados. Segundo ponto que me chama a atenção neste texto, para não me tornar muito extensivo e não ser prolixo, exatamente no mesmo verso, Paulo diz o seguinte: estamos todos aqui. É maravilhoso notarmos que Paulo tranquiliza o carcereiro com o anúncio de que ninguém havia fugido e a disposição de permanecerem presos a fim de não prejudicarem o carcereiro. Ora, baseando-me nas informações que o contexto nos traz, dá para imaginar qual foi a oração de Paulo e Silas naquela prisão. Eles estavam pregando a palavra de Deus, eles estavam visitando igrejas implantadas a fim de fortalecer o coração dos irmãos. Agora, por causa de Jesus e do evangelho, haviam sido espancados, estavam presos em uma masmorra, com os pés no tronco, as costas feridas. E eu quero crer que naquela oração eles pediram por uma intervenção de Deus, eles suplicaram por um agir sobrenatural e extraordinário de Deus em favor da vida deles, e de fato isso aconteceu. Deus ouviu a oração de Paulo e Silas e mandou um terremoto. Isso abalou os alicerces da masmorra, abriu todas as portas e quebrou todas as correntes. Isto é maravilhoso e de fato sobrenatural. Porém,
Porém, o mais surpreendente e sobrenatural do que aquele terremoto foi exatamente o terremoto do Evangelho. O terremoto que causou anos atrás daquela madrugada no coração deles. O terremoto que aconteceu quando Cristo bradou na cruz: está consumado. O terremoto que, a semelhança do que ocorreu naquela masmorra, abalou os alicerces do saber humano de Paulo, abriu todas as portas do seu entendimento e quebrou-lhe as correntes do pecado. Foi esse terremoto que o conduziu àquela atitude tão louvável e gloriosa. E qual atitude é esta, Denis, que você está dando tanta ênfase, que é mais sobrenatural do que o próprio terremoto que abalou a masmorra? É exatamente a atitude de abrir mão da própria liberdade imediata, a fim de que a verdadeira verdade fosse proclamada e vivenciada na vida do carcereiro. Eles estão abrindo mão de serem libertos daquela prisão. Paulo está dizendo: acalme o seu coração, se tranquilize, porque nós estamos todos aqui. E ele fica tão tomado de calma e de quietude, porque Paulo deixa transparecer em poucas palavras a disposição de abrir mão da sua própria liberdade imediata em detrimento desta liberdade, mas em favor do Evangelho e da salvação daquele homem, permanecer preso. E isto é muito glorioso nesta geração em que a sociologia não encontra nome, portanto vai cognominá-la como sociedade ou geração pós-moderna. É uma geração deformada por muitas coisas, e talvez uma das deformações claras seja a existência de uma inversão de valores, onde as coisas são amadas e as pessoas são usadas, quando na verdade o correto seria usar coisas e amar pessoas. Somente pela mudança causada pelo terremoto do Evangelho é que um homem completamente caído e egocêntrico consegue deixar os seus interesses próprios de lado e agir em benefício do outrem. A exemplo de Jesus, que abriu mão dos céus, da sua glória, e despojou de toda a sua grandeza e encarnou na pessoa de um homem, e se fez carne, e se fez servo, e palmilhou a via dolorosa da cruz, a fim de salvar os homens pecadores. A proposta do Evangelho é exatamente esta para a igreja missionária. É a proposta de abrir mão dos seus próprios interesses. É a proposta de deixar de lado o eu, o seu querer, as suas próprias vontades, a fim de alcançar outrem, livres de qualquer preconceito ético, étnico, religioso, político, vestidos de amor, e com a lente do Evangelho alcançar os que estão perdidos, a fim de que eles sejam transformados pela palavra de Deus. Alguém da nossa geração disse o seguinte: no Evangelho a proposta é esta: primeiro Deus, segundo outro, terceiro você. Bem-vindo ao Evangelho. A proposta do Evangelho é completamente antagônica à ótica egocêntrica e humana. No Evangelho quem pede perdão é o ofendido. No Evangelho quem recebe é o que dá. No Evangelho o maior não é o que é servido, mas é o que serve. No Evangelho o que é exaltado é aquele que se humilha. E eu quero, no nome de Jesus, te exortar a olhar para o exemplo de Paulo e Silas, que abriram mão da sua liberdade, tendo em vista a preciosa alma daquele carcereiro desesperado, e deixar de parar e parar de olhar somente para o seu eu, e parar de olhar somente para o acômodo dos seus interesses e pensar somente no seu umbigo, como se a vida e o universo girassem em torno do seu ser. Entenda que você foi chamado para ser um caminho por onde Jesus passa e vidas são alcançadas para a glória do seu nome. Terceiro ponto e eu encerro:
Paulo, além de ter livrado aquele homem, aguçou a sua sede espiritual. Olha que interessante, Paulo só disse o seguinte: não faça isso, estamos todos aqui. A palavra de Paulo, ao exclamar não faça isso, paralisou a angústia existencial no coração daquele homem. E quando Paulo disse estamos todos aqui, revelando a disposição de permanecer preso em detrimento à sua liberdade imediata, mas a fim de que aquele coração fosse alcançado pelo Evangelho, essa atitude de Paulo despertou a sede espiritual daquele homem. Paulo não tinha lhe pregado o Evangelho ainda através das palavras. Paulo sequer lhe tinha anunciado acerca de Jesus. Paulo não tinha anunciado-lhe acerca daquele que veio e morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia a fim de salvar os homens. Paulo somente disse: nós estamos todos aqui, nós estamos dispostos a permanecerem, mesmo tendo as nossas orações respondidas, presos, a fim de que você tenha um encontro. Paulo não tinha lhe pregado o Evangelho ainda através de palavras, mas através da sua atitude, do seu exemplo. Francisco de Assis diz o seguinte: pregue sempre e, se possível, use as palavras. Billy Graham, o grande evangelista, disse: nós somos a Bíblia que o mundo lê. O apóstolo Paulo disse: nós somos a carta de Cristo escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. O mundo está constantemente fazendo uma leitura das nossas posturas, o mundo está fazendo uma leitura das nossas atitudes. Pregar o Evangelho através das atitudes, através do exemplo, através da tratativa, através das suas ações. Esta proposta em que Paulo nos revela aqui. Paulo não tinha verbalizado o Evangelho ainda, mas somente a sua atitude e o seu exemplo trouxe ao coração daquele homem uma sede que veio à tona, e aquela sede foi tão grande e tão extraordinária que ele corre até Paulo e Silas, clama por luz, ele está estremecido, ele se prostra, o oficial de Filipos, e ele grita: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha que coisa interessante. Alguém que estava desesperado, alguém que desejava intentar contra a sua própria vida, tomado por uma angústia repentina, existencial, e um desespero que furtava todas as suas esperanças e alegrias, agora está ávido por salvação, está desejoso em ser alcançado por aquilo em que Paulo e Silas tinham. Paulo é direto e Paulo diz o seguinte: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero direcionar a minha palavra aos ouvintes que estão nos ouvindo agora nesse instante, que por algum motivo se afastaram da igreja ou que ainda não se entregaram, são simpatizantes do Evangelho. Alguém compartilhou um link, alguém disse que teria um culto hoje pelo YouTube e seria uma bênção, e você está aí acompanhando, ouviu uma maravilhosa mensagem do nosso amado pastor, os hinos que foram entoados a Deus, e agora mais essa porção da mensagem, e talvez você está se perguntando: Denis, o que eu devo fazer para ser salvo? É simples, graças a Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus. Paulo escreve em Romanos capítulo 10, verso 9: se confessares com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Só confessa com a boca, e só faz sentido confessar com a boca quando você crer no seu coração. E para se crer não é preciso ver. E isso faz me lembrar de uma história. Um certo dia na bela cidade de Londres, que na maior parte dos dias era cinzenta, teve um belo dia
dia de verão, junto daquele parque mais secular conhecido como Hard Park, as crianças caminhavam com os seus pais, brincavam de bola, existiam piqueniques, acampamentos. Era um dia ensolarado, uma linda tarde de verão. Passava por ali um orador e ele se apropriou de um daqueles coretos em que os metodistas outrora usavam para pregar o evangelho, e começou a discursar. E no seu discurso ele dizia: dizem que há um Deus, porém eu não vejo. Dizem que ele criou todas as coisas para a sua glória, porém eu não vejo. Dizem que ele enviou seu filho, que nasceu de uma virgem, morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia, mas eu não vejo. Dizem que este Jesus voltará a fim de restaurar todas as coisas e estabelecer o seu reino sempre eterno, mas eu não vejo. Como vocês podem perceber, esse Deus não existe. E parte das pessoas que estavam naquele parque batiam palmas e ovacionavam o discurso daquele orador. E agora a Inglaterra dos puritanos e dos avivalistas não era mais a Inglaterra do evangelho, mas a Inglaterra dos ateus. No mesmo instante, passava por ali um cego tateando com a sua vara, e ele pediu para alguém o conduzir aquele coreto, e ele começou também a esbravejar, discursando e a dizer: dizem que esta tarde é a tarde mais linda desta década, mas eu não vejo. Dizem que os pais estão sorrindo com suas crianças que correm, jogando bola, fazendo acampamento e piquenique, mas eu não vejo. Dizem que é uma tarde preciosa de alegria e contentamento, mas eu não vejo. E como vocês podem perceber, eu não passo de um cego. Não é porque o homem rebelde não consiga enxergar algumas coisas que é um sinal de que essas coisas não existam. O Senhor está lhe convidando a crer com todo o seu coração, a abrir o seu coração nesse instante, aonde você estiver, e a receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Com o coração se crê e com a boca se confessa, então você é salvo. E eu quero orar por você agora, você que está se decidindo, você que se afastou, no nome de Jesus, fecha os teus olhos. Pai bendito, receba esta vida preciosa, que ouviu, Senhor, a tua palavra, e que agora decidiu se entregar e crer que Jesus é o Filho de Deus e veio para salvar os homens e ressuscitou ao terceiro dia. Quebre as algemas, aleluia. Como Paulo e Silas cantavam e oravam, e os outros presos escutavam, e de repente as cadeias caíram, as portas se abriram. Senhor, que as cadeias caem aí dentro deste lar agora, que as correntes possam ser quebradas e que estas vidas possam ser alcançadas no nome precioso de Jesus. Amém. Eu concluo esta minha mensagem retornando a minha palavra à igreja missionária, a igreja que deseja ter a disposição de alcançar os perdidos, e concluo dizendo que Paulo não ficou calado face ao desespero do carcereiro. Ele abriu mão de sua liberdade imediata a fim de que o homem fosse salvo, e essa atitude o alcançou. Paulo lhe pregou o evangelho puro, simples, sem barganhas. Nós somos a igreja do Senhor, os embaixadores de Cristo na terra. Então faça a diferença e seja um propagador de esperança e do evangelho, e não um profeta do caos, no nome de Jesus. Amém.